colegas vereadores, vereadora Daia, os servidores desta casa, a meu compadre, ex-secretário de Transportes, Claudemir, cumprimentar meu presidente do meu partido, do PSDB, Jair Locatelli. Eu acho que eu me lançar candidato a prefeito à disposição do partido te fez fazer um relatório de boas ações da administração. Te parabenizo por isso. A única coisa que eu gostaria que tu viesse aqui, Jair, e eu te dou uma parte se for preciso, é que tu dissesse que o prefeito e o vice-prefeito tiveram a humildade de te dizer por que foram visitar o José Carlos. Mas eu sei que se tu sabe alguma coisa, tu não vai falar. E se tu não sabe, que também eu acho que talvez tu não saiba mesmo, é porque eu falei aqui na semana passada que eu não admitia uma trairagem do tamanho que foi feito por essa administração, por uma pessoa que nem o Arley Tomazoni, que viajava comigo, dormia dentro do carro num posto de combustível, falando mal do José Carlos, e saber que o vice dele ia falar com o José Carlos. Mas esperar o que de ti, IP? No último dia da janela partidária do ano passado, ou minto, há 4 anos atrás, o IP tirava uma vereadora do PSDB sem nós, sem o presidente do partido na época, Arley Tomazoni, saber. Na calada da noite, ele levou uma vereadora do PSDB para assim se cacifar como vice-prefeito. Se tu quiser uma parte, a hora que tu quiser, eu te dou. E dizer também que eu disse aqui semana passada que eu não esperava da administração do Arley e do IP que tivessem a humildade de me dizer por que foram conversar com o José Carlos. O que eu mais criticava no José Carlos era a falta de humildade. Está aqui os vereadores que me acompanharam naqueles 2 anos que eu fui vereador. Está aqui as pessoas que ouviam falar reiteradamente do José Carlos. Talvez é por isso que quando eu denunciei que o José Carlos usava o Uno da Saúde do posto da Sul Serra para ir trabalhar de manhã cedo, para voltar a almoçar, para ir de tarde e voltar, talvez por isso não andou. Talvez tenha sido encobertado por alguém, bem provavelmente o vice-prefeito, e talvez seja por isso que o José Carlos continua usando o Uno da Saúde para se deslocar até o seu posto de trabalho e voltar até o SIAC. Talvez para você, cidadão, pode achar o que deu no Nader, de repente, mudar drasticamente. Mas se vocês soubessem o tamanho da traição, para mim, que é ir buscar o José Carlos, o apoio do José Carlos. Mas eu não espero sandália da humildade. Eu faz mais de 8 meses que eu não falo diretamente, porque para mim, para a administração, a minha opinião não serve, a minha opinião não vale. Se para mim, que ajudei a caminhar, ajudei a eleger, o que eu penso não tem valor nenhum, imagina para você, cidadão. E eu ainda estou esperando, porque eu acreditei muito. Ninguém está dizendo aqui que o PSDB vai ter candidato. Estou dizendo que eu sou, se o partido assim quiser, vou ser candidato. Posso ser com qualquer colega dessa Câmara de Vice, pode ser qualquer colega como prefeito ou de vice, pode ser qualquer coisa. É uma eleição em aberta. É uma eleição em aberta pela arrogância e prepotência de quem não consegue dialogar. De alguém que acha que só vale a opinião dele e de Deus. E se Deus ousar questionar, ele vira ateu. Porque minha primeira briga começou com um projeto para corte de grama nos campos de futebol do interior.
Eu fui contra. E o prefeito me disse, quer queira ou não queira, o projeto vai igual. E eu dizia, nós não conseguimos nem cortar a grama dos campos, das escolas da nossa cidade. Vamos ficar cortando o campo de times de futebol? Minha segunda discussão, a você, agricultor que teve na Unijuí, lembra que eu disse que vocês faziam um grande trabalho para a administração gratuitamente, cuidando das redes de água. E eu dizia, não vale a pena a administração querer assumir uma coisa que não tem capacidade, assumir as redes de água do interior. E agora cá estamos, sem estrutura mínima, com as redes de água do interior. Não conseguimos nem abrir, nem ligar ainda um poço de água. Tu quer uma parte, Jair? Uma parte para o Jair, então, para que explique o porquê que o Arley, o IP, foi buscar o José Carlos. Eu preciso mais tempo depois, colega, para... Se tu não vai conseguir explicar em 2 minutos, não precisa explicar. Eu quero colocar, assim, vou usar 10 minutos numa sessão. Eu acho interessante e importante nós termos um pré-candidato a prefeito ou a vice, como o colega está se colocando. Engrandece o partido, Nader já na eleição passada, para mim, poderia também concorrer a prefeito ou a vice, né, pelas suas condições, sua capacidade. Nós não discutimos entre partidos, colega vereador, o que eu também não concordo, o que eu concordo com tuas palavras com relação ao ex-prefeito, isso tu sabe disso, né? E nós temos já de longa data uma mesma visão com relação a essa questão. De forma alguma, eu gostaria de estar numa administração onde essa pessoa, que eu nem gosto de falar muito e não quero abordar muito o nome, etc., esteja presente. Então, a tua posição com relação a isso é a minha posição também de vereador, né? A discussão interna com o partido, isso nós vamos fazer tranquilamente, né, para frente, para analisar alguma questão nesse sentido, como nós temos feito, e ao longo das sessões aí a gente vai tentar colocar, como fizemos na questão relacionada à educação, eu também quero colocar, e que nós temos o nosso tempo aqui para falar de nós, né? E eu vou tentar falar um pouco de quem vai estar junto com nós para frente. Não está muito esclarecido, vereador, então eu não vou falar muito sobre isso. Para mim, não está esclarecido. E isso a gente vai para frente tentar buscar um esclarecimento melhor, mas eu não concordo também, colega, com relação a conversar com o ex-prefeito. Quem sofreu na pele, né, sabe disso, tu foi uma pessoa que me apoiou muito naquele momento, né? A gente sofreu na pele a questão relacionada à perseguição, mas eu não falo por mim. A gente aguenta o repuxo, né? Eu falo por outros que a gente tem conhecimento. Então, é uma pessoa não bem-vinda no nosso grupo. Essa, não sei se eu consigo te colocar e assim, iniciar uma conversa, mas eu vou falar nada aí para frente, assim, de cada setor, e vou falar também do nosso pré-candidato, que depois a convenção, o nosso partido, nós vamos discutir e trabalhar a ideia, se assim o partido achar interessante. Eu quero dizer para as pessoas, talvez as pessoas fiquem meio perdidas, que tu tem uma caminhada junto, e de repente parece que tu dá uma guinada. Eu venho caminhando junto com a administração, mesmo não tendo voz, mesmo não sendo ouvido, mesmo tendo brigado com tanta gente dentro da administração, tentando defender o município de Três Passos, mesmo reiteradamente
tentando ser ouvido, mas o que me fez virar a chave foi, sim, essa ida do vice-prefeito ao antigo prefeito de Três Passos, José Carlos. Eu gostaria que essas pessoas, servidoras públicas, que choraram ali na beira, na porta do gabinete, que eu levei para dentro da sala do gabinete e disse, Arley, só diga, por que tu está chorando? E a pessoa dizer, porque hoje eu espero que essa administração não venha perseguir como nós éramos perseguidos. Mas talvez são essas pessoas que a administração quer ir buscar. Não sei. Talvez essa administração ache que quem eu não tenho ainda é mais importante do que eu já tenho. Talvez essa administração está achando que o PSDB vai apanhar que nem bêbado deitado. O que eu vou saber se a administração se cala nesse momento? Se a administração não vai, e eu vou cutucar até o fim para que me digam o porquê dessa ida no José Carlos. Se foi infantilidade de uma pessoa, se foi maldade de outra, ou se foi incompetência política de ambos. Se acham que eu não devo nenhuma explicação, que não nos devem nenhuma explicação, eu vou continuar batendo nessa tribuna, assim como eu bati, porque eu não tenho cara de sem vergonha para vir depois de 7 anos batendo numa pessoa, vim aqui defender que essa pessoa venha me ajudar a ganhar uma eleição. Portanto, eu digo a todos, reitero, se o partido do PSDB não quiser ser a quinta roda da carroça, não quiser continuar não sendo ouvido pela administração, eu continuo mantendo meu nome a pré-candidato a prefeito de Três Passos, se assim a convenção o desejar. Mas não fecho portas a nenhum partido. Mas vou dizer para vocês, cansei. Porque quando eu simplesmente me calei e fiquei sem ir na prefeitura, poupando lá, há quanto tempo eu venho chamando o secretariado para vir falar aqui? Eu cansei de, quando eu tive um problema com uma servidora pública, o prefeito foi na casa da servidora e nunca me perguntou qual era a minha versão. Eu cansei de quando uma entidade de Três Passos foi lá fazer fofoca, o prefeito ouviu e nunca perguntou qual era a minha posição. Se é assim que funciona, quem está contigo nada vale. Então agora eu vou começar a externar isso. Porque só para as pessoas terem ideia, passou uma semana desde a minha última fala. Em nenhum momento, ninguém nem falou para o presidente do meu partido, muito menos a mim, o porquê da ida lá. Portanto, continuo mantendo o meu discurso da semana passada e vou reiteradamente falar aqui. E só para as pessoas, eu peço só um minuto para os colegas. Na terça-feira teve a CPI aqui, não falei mal do Arley, porque ninguém vai vir ouvir de mim que o Arley é uma pessoa desonesta, porque ele não é. Ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa honrada. O meu problema está na questão administrativa. Na quarta-feira tivemos uma reunião com o sindicato e a promotora. Defendi a administração, não porque é a administração Arley IP, porque é o que eu acredito. Vou continuar defendendo o que eu acredito, mas vou começar a expor aquilo que está me causando raiva. Vereador Gilmar, próximo.